O Observatório Social entregou na última sexta-feira à Assembleia Legislativa um ofício pedindo aos deputados que votem contra a verba indenizatória de R$ 35 mil aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. E esse é um dos assuntos agora, na entrevista ao vivo aqui do Jornal do Meio-Dia, com a presidente da entidade, Elda Valim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Presidente, essa verba indenizatória, ela já havia sido anulada, né? Suspensa por meio de uma liminar. Sim, foi suspensa em novembro. O juiz da Vara Especializada de Ação Popular, Dr. Bruno, ele entendeu que não havia legalidade, né, e mandou suspender o pagamento. E ele questionou essa legalidade em função do quê? Porque a lei que eles se apoiavam era a lei dos deputados estaduais. Então, eles alegavam que se aplicava ao Tribunal de Contas do Estado, porque eles também são legislativo, mas o juiz entendeu que não. Mas, além dessa, que não tinha lei, quando eu visitei o juiz, eu disse isso para ele: doutor, se tivesse lei, seria inconstitucional. Entende? Então, não é só a lei, que agora o Tribunal de Contas mandou um projeto de lei ele diz isso, regularizar, quase que assume o que estava realmente errado, quando a gente questionou, né? Assumiu que está errado, uma confissão quase, só que agora ele acha que vai resolver com a lei, mas não resolve, porque fica em inconstitucionalidade. Agora, o que é que resolve? Por exemplo, lá foi anulada por uma liminar, suspensa. Foi suspenso o pagamento da verba indenizatória por uma liminar. Agora, envia o projeto de lei. O que é que muda de uma coisa para outra? Então, resolve a questão da legalidade. Então, agora não é mais ilegal porque tem uma lei aprovada na Assembleia que prevê que até 50%, a gente está falando 35 mil, mas a lei ela diz até 100% da remuneração. Então, a gente pode chegar até 35%. Mas essa lei, ela padece de uma série de problemas. Essa lei ela já é inconstitucional lá de 2006, quando ela foi criada para remunerar os servidores da área fim, para que eles viajam para o interior, fazem auditorias, e aí eles receberiam essa verba indenizatória ao invés de diária, para facilitar o controle. Mas tem um problema grave que é a falta de prestação de contas, né? Então, a ausência de prestação de contas, essa lei já é inconstitucional, já é passível de ser questionada. Agora, o problema desses penduricalhos, desses privilégios, é só lá no Tribunal de Contas ou nós temos isso em outras instituições, em outros poderes, presidente? É uma boa pergunta, Lúcio, porque realmente o problema é que se proliferou essa verba indenizatória, né? Então, no interior, vereadores, prefeitos, até secretários de governo, né? Eles estão municipais, eles recebem, e outros servidores, outras carreiras, então criou assim uma casta. Existe o que tem a VI, duas classes de servidores, o com VI e o sem VI. E o sem VI é justamente o professor, o servidor da saúde, que não tem esse privilégio, né? Então, o que a gente questiona principalmente o Tribunal de Contas do Estado? Por que, Lúcio, nós começamos por lá? Porque quando a gente vai... Isso aconteceu, o Observatório já fez isso, pediu para os deputados a prestação de contas da AVI deles, que é 65 mil. Então, eles disseram, o Tribunal de Contas diz que não precisa prestar contas, né? Então, e realmente tem uma decisão orientativa de 29/2011 que diz que você pode deixar de prestar contas se a lei prevê isso. A lei pode prever que você não precisa prestar contas, só que seria uma lei inconstitucional, né? E essa lei já foi questionada? Então, a lei foi questionada por quê? Quando nós fizemos a ação na Justiça, nós não insistimos na inconstitucionalidade. Por quê? Porque a ação popular ela não tem essa prerrogativa, nós não podemos questionar a inconstitucionalidade. Então, mas nós mostramos que era inconstitucional, só não alegamos isso, porque também era desnecessário, porque não tinha lei. Então, mas lá, a partir do momento que
os conselheiros, os membros do Ministério Público leram a ação que nós propusemos, eles não podem mais dizer que estão de boa fé. Porque a boa fé é quando você não tem conhecimento. Que, por exemplo, o STF tem vários julgados também dizendo que o salário os vencimentos e vantagens dos conselheiros deve seguir os magistrados, né? E não os deputados ou os servidores. Porque, via de regra, na realidade, essa verba indenizatória, ela não é indenizatória. Não é. Ela acaba sendo remuneratória. Isso mesmo. Porque indenizatório é o seguinte, o servidor público, ele tem um determinado gasto, apresenta uma nota fiscal e aí ele é indenizado. Isso é mesmo. Isso? Por isso que chama, por isso que é indenizatória. É. Mas remuneratória, como é o caso o que ocorre hoje, ele recebe antes de gastar. Ele recebe antes, ele recebe o mesmo valor todos os meses, independente de qual atividade que fez, né? Às vezes está de férias e tem cada coisa absurda. Tem um conselheiro que nós fizemos levantamento no portal de transparência, ele teve, porque essa verba indenizatória é para viagem somente dentro do estado de Mato Grosso. Então, se ele viaja para o Brasil e o mundo, ele recebe diária. Então, ocorreu de um dos conselheiros, viajou para a Espanha para fazer um curso e acho que passou 12, 15 dias lá, recebeu 17 mil de diárias, fora os gastos com a passagem, né? 17 mil de diária, então os 23 que ele recebeu de verba indenizatória, ele divide pelos dias úteis que ele ficou no Brasil, para ver quanto que dá por dia. E o Observatório Social, ele já fez algum levantamento, não só sobre o Tribunal de Contas, né? Mas sobre o seguinte, o custo da verba indenizatória em todos os poderes e instituições governamentais aqui em Mato Grosso. Tem esse levantamento? Nós temos um levantamento das leis que foram criadas para quais carreiras. Esse levantamento está desatualizado. Até eu falo, se o ouvinte lá no município tem AVI, não presta contas, ou se quiserem nos avisar, né, pelo e-mail, seria muito bom para a gente atualizar esse levantamento nosso. E tem uma outra forma, que é só do governo do estado, que também tem uma rúbrica que é separada para essas verbas indenizatórias. Eu prometo para você que na próxima vez eu trago essa informação para você, Lúcio. Agora, esse levantamento é interessante porque o volume de recursos aí deve grande. ser algo muito grande. Então, e calcula o imposto de renda porque sobre aí isso envolve, aí pega Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Poder Judiciário, câmaras municipais, prefeituras. Pois é. Dá uma conta alta, não é? O Poder Judiciário alega que não recebe. Isso foi feito porque, quando nós questionamos, uma das coisas que os conselheiros disseram na ação foi que os membros do Judiciário também recebiam, né? Então, eles queriam jogar para o Judiciário. E aí foi feita uma ONG de Brasília, questionou no CNJ se realmente recebiam. E o CNJ analisou e disse que não. Então, a princípio, com esse nome, não tem... Com essa nomenclatura não existe. Não existe, né? Agora, o nome é difícil, porque ele chama de indenizatório uma coisa que é remuneratória. Então, é só o nome que a gente vai prestar atenção? Não, né? Presidente, obrigado pela presença e pelas informações agradeço. aqui no Jornal do Meio-Dia. Só mais uma coisinha que é um cálculo que a gente fez. Cada verba indenizatória, no mês, dá para pagar uns 30 professores. É uma estimativa. Então, eu convido as pessoas para nos ajudarem a fazer esse controle, participarem. E agradeço a participação aqui, Lúcio. Obrigado.